Bom, primeiro dizer que esse projeto, é o PL 1472 do Senado, que foi aprovado já no Senado, está na Câmara, nós evitamos chamar de um fundo de equalização, nós preferimos chamar de uma conta de estabilização ou de equalização, como queira, justamente para converter diversas fontes de recursos, inclusive especialmente os dividendos da Petrobras para a União, não são os dividendos para os acionistas, os dividendos para a União, para que possam ser revertidos em momentos excepcionais, como nós estamos vivendo hoje, depois de uma pandemia, com uma guerra na Europa, afetando o preço do barril de petróleo, desequilibrando o câmbio e, consequentemente, desarticulando esse sistema de combustíveis. Então, essa conta de estabilização para momentos agudos de crise acaba sendo muito útil e considero que é um instrumento inteligente de, sem interferir na política de preços da Petrobras, ter uma forma de contribuir com a equalização e com a redução do preço de combustíveis. Eu respeito o tempo da Câmara dos Deputados, eu tenho um muito bom diálogo com o presidente Arthur Lira e acredito que, diante de tudo que nós estamos vivendo, depois de termos votado o PLP 11, que culminou na Lei Complementar 192, depois do governo federal ter reduzido os impostos federais sobre o diesel, que foi uma medida também muito importante, um gesto importante do governo federal para poder resolver esse problema, nós acreditamos que possa haver uma compreensão de que essa conta de estabilização é algo inteligente para poder contribuir com esse enfrentamento. E, repito, sem mexer e sem interferir na política de preços da Petrobras, que é algo que pode ser enxergado de maneira muito negativa, de uma interferência política na política de preços de uma empresa. Portanto, eu acredito no tempo da Câmara dos Deputados e que o presidente Arthur Lira e os demais deputados federais possam apreciar essa matéria e eventualmente aprová-la rapidamente. Agora, presidente, ele insiste, o senhor até convocou uma reunião no fim de semana passada, mas insiste que está seguindo a lei 92, né? Naquela determinação interna deles. Enfim, eles até enviaram uma nota para a imprensa pedindo nessa nota a ajuda do Conselho de Procuradores Gerais de Estado para que eles pedissem ao STF para levar a liminar do André Mendonça ali para o plenário, né? Ainda que fosse virtual. Ele pergunta, o senhor acha que, o senhor acredita, até como jurista, que essa decisão vai ser questionada pelo Conselho de Procuradores Estaduais e que pode chegar ao plenário, e uma vez chegando no plenário, o que é que o plenário vai decidir? O que o senhor acha? Bom, a sua pergunta é inteligente. Nós temos que avaliar, há muitos detalhes nessa questão relativamente à decorrência da Lei Complementar 192 e o convênio estabelecido pelo CONFAS em relação à fixação da alíquota de R$ 1,50 para o diesel, e a partir da fixação desse R$ 1, que foi uma fixação a partir de um valor alto de alíquota de ICMS, que se transformou em uma alíquota ad rem, então um valor absoluto, obviamente transformando a alíquota mais alta em termos percentuais nessa alíquota de valor absoluto. Quando se questiona só a equalização, ou seja, os descontos dados pelos estados, se isso cair, isso não é bom, porque significa, no final das contas, a fixação da alíquota em R$ 1 para todos os estados, e haverá, consequentemente, a manutenção daqueles que praticam R$ 1 e o aumento daqueles que estavam dando desconto. Então, essa não é uma lógica boa, nós temos que ter cautela, e nisso eu acredito que todos convergem. Tanto a AGU quanto os secretários de Estado, o próprio Congresso Nacional tem essa cautela. O que nós pretendemos, na reunião que eu fiz com os secretários de Fazenda no Senado, um pouco antes dessa decisão do ministro André Mendonça, foi buscar uma forma de consenso que envolvesse a prorrogação do congelamento do ICMS, que foi feito em novembro do ano passado, a partir inclusive da atuação do Senado Federal, na reunião com os governadores, que nós dizíamos, olha, a alternativa é o PLP 11, e aí os próprios governadores de ofício orientaram os seus secretários a ter o congelamento do ICMS naquele momento. Tanto que isso foi útil, que os aumentos sucessivos, depois disso, do óleo diesel, acabou não redundando em aumento de alíquota, porque estava congelado a alíquota desde novembro. Então, o que os secretários ponderaram? Vamos prorrogar esse congelamento. Mas, para além de prorrogar o congelamento, nós temos que pensar naquilo que a Lei Complementar 192 estabeleceu como uma diretriz para a fixação dessa alíquota de R$ 1, que acaba sendo um valor maior se levar em conta aquilo que foi o parâmetro da Lei Complementar 192, que foi a média dos 60 meses últimos, ou seja, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, que são anos em que houve alta de petróleo e anos que houve baixa de petróleo, que se estabelece a justiça
para poder então ter aferido uma alíquota que seja minimamente justa. Dentro de uma opção política que nós temos que fazer, minimamente justa é essa, de uma média que seja mais alongada pelo tempo, para poder se ter a fixação de uma alíquota ad rem aquém do R$1. O que eu sugeri, tenho sugerido, inclusive aos meus pares, e falei ontem com os ministros, o próprio ministro Gilmar Mendes, a respeito disso, que seria muito importante o ministro André Mendonça, que é o relator dessa ação no Supremo Tribunal Federal, eventualmente promover uma audiência de composição ou de conciliação, de mediação entre os secretários de Estado, eventualmente os governadores, com a Advocacia Geral da União. Nós do Congresso Nacional, eu e o presidente Arthur Lira, nos dispusemos a participar também. Acho importante sentar à mesa para definir onde cada um está disposto a ceder, para a gente encontrar uma aplicação efetiva da Lei Complementar 192, porque de fato não ficou bom nós aprovarmos uma legislação dessa magnitude, que estabeleceu monofasia tributária, a alíquota ad rem, e não se ter o resultado prático de lá na bomba ter uma redução ou minimamente a contenção do aumento de preço de combustível no Brasil. Então, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal acaba, em razão da provocação feita pela Advocacia Geral da União, um papel também importante de mediação judicial desse conflito. Presidente, uma questionamento jurídico atrapalha o consenso que estava à frente dessa tentativa de se achar ali consenso entre as partes? Eu não vou dizer. Isso não vou dizer que atrapalha. Obviamente que nós vamos exaurindo as possibilidades de conversa. É uma opção da Advocacia Geral da União de mover a ação, até invocou aquela missiva que fiz ao CONFAS, considerando todos esses pontos de vista, que sempre foram muito, com todo respeito aos estados, aqui a Casa da Federação. Nós estamos buscando construir uma solução. Não digo necessariamente que atrapalha, talvez até precipite a provocação em relação à necessidade de todos sentarem para poder definir a prorrogação do congelamento pelos estados, a fixação de uma alíquota que leve em conta aquela diretriz da lei complementar, que é a média dos 60 meses. Então, tudo isso pode estar próximo de um desfecho, desde que haja, de fato, essa maturidade de todo mundo ceder um pouco para poder enfrentar essa questão tributária da melhor forma possível.